Nós temos o gráfico do Bitcoin perdendo uma linha de tendência de alta no semanal. Isso já aconteceu no passado, recente, inclusive dessa lateralidade que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma lateralidade muito parecida, né? É um padrão muito semelhante a este daqui, muito semelhante a este daqui. Então nós temos uma acumulação lateral para o preço tentar continuar a fazer o quê? Subindo. Mas eu acredito que diferentemente dessa vez em que nós tivemos um movimento de alta, nós tivemos uma lateralidade, eu acredito que o nosso período atual agora me parece ser um período que pode virar uma distribuição. Por quê? Porque ainda não tivemos uma grande correção no BTC. Mesmo com essa queda agora do Bitcoin, nós temos uma queda de 20% do topo anterior, que em outras vezes ao longo dos últimos 2 anos nos deu oportunidade de comprar Bitcoin barato para continuar subindo. Então, agora nós temos aqui correção de 20% completada aqui em Bitcoin, e eu acredito que o preço do Bitcoin agora pode segurar um pouco desta queda, porque esse aqui é um suporte legal. Então, muita gente pode começar a apostar na venda, né? Apostar na queda do mercado. Já vi vários gringos fazendo isso, né? Mas nós podemos ainda ter algum tipo de pullback. Percebam que essa linha de tendência aqui, ó, que foi rompida, ela ainda pode servir como uma resistência mais para frente. Então é importante a gente ter um pouco de clareza do que está acontecendo aqui, tá? Basicamente a metade do canal é a principal região de resistência dele, tá? Então se você pega aqui o topo mais alto, o fundo mais baixo e juntar eles, você vai ver que na metade vai formar uma resistência. Esse aqui também, geralmente, tá? É um movimento de queda armadilha. Eu sei que muita gente acredita que pode cair, e realmente pode cair, tá certo? Realmente pode cair. Mas eu não venderia esse suporte aqui nem fudendo, tá bom? Por quê? Porque mesmo que se ele caísse e voltasse, o primeiro ponto de realização vai ser aqui. O primeiro ponto onde ele vai testar a resistência vai ser exatamente onde o preço está. Por isso que eu acho que a relação risco-benefício de comprar aqui é muito alta. Então por isso que eu acho que hoje é dia de comprar Bitcoin de novo. Ontem foi dia de comprar Bitcoin, anteontem também, há 5 anos atrás também. Todo dia é hora de comprar Bitcoin. Só que agora a gente está falando de uma compra com uma relação de risco muito positiva. Por quê? Porque mesmo que ele venha para 52, 48 mil dólares, aqui vai ser a primeira região de resistência que ele fatalmente vai voltar no curto prazo, tá? Então, mesmo que se ele perder esse suporte, eu acredito que não, eu acredito que ele ainda vai potencialmente, inclusive, fazer até um fundo aqui. Eu acho que amanhã o mercado tende a subir, tá? É minha opinião, eu acho que o mercado vai tender a subir, porque no gráfico de 4 horas nós já temos uma divergência bullish aqui, então eu acredito que ele vai subir entre hoje e amanhã, ele vai fazer um respiro dessa queda. Nós temos no gráfico de 4 horas um OCOI, né? Então nós não tivemos o OCOI no preço, mas no RSI nós estamos tendo. Então isso aí é um cenário de que ele vai ter força compradora agora, então eu acho que hoje, amanhã, o preço do BTC vai subir um pouco, vai recuperar um pouco dessa baixa, tá? Então é possível que hoje esteja tudo vermelho, termine o dia tudo vermelho, mas amanhã a gente tem algum tipo de respiro, tá certo? Eu acho que amanhã o mercado ele vai tender a ter algum tipo de movimento de alta para depois cair mais, tá? Mas no curto prazo, aí eu acredito que o mercado vai estar fazendo algum tipo de fundo no gráfico de 4 horas, tá certo? Então o que acontece? A gente está dentro da lateralidade ainda. Diferentemente da última vez em que a gente lateralizou para continuar subindo, tá? E eu sempre falo assim, ó. Topo duplo você não brinca, tá? Você não rejeita, você não nega ele, tá certo? Principalmente se ele vir semanal, como aconteceu aqui. Um topo duplo semanal ele é um padrão gráfico extremamente perigoso. Então, assim, ó, não compre. Augusto, eu quero gemas agora. Eu preciso ficar rico. Foda-se as gemas. There is no gemas agora. There is no gemas. Ah, mas se o mercado amanhã subir um pouquinho, o BTC segurar, algumas altcoins vão subir 20%. Pois elas vão subir 20% depois de ter derretido mais de 60%, tá? Então o que acontece? A gente precisa agora ter calma.
eu tô calmo, eu tô calmo, eu tô calmo. Eu consigo imaginar, né? As pessoas do outro lado fazendo assim, eu tô calmo pra caralho. O que acontece? O que a gente precisa? Tem que ter calma agora. Por quê? Porque agora é BTC, a moedinha de la praia, tá certo? Agora é comprar Bitcoin. Por quê? Porque depois, quando o mercado, se o preço, olha só que interessante. Nós tivemos dois cenários que aconteceram nos últimos anos e nos últimos meses que se assemelham ao que estamos vivendo agora, tá certo? Antes eu puxei outubro, mas percebam que no gráfico semanal do BTC ele fez um padrão de gráfico de manipulação exatamente igual ele fez lá em 2019 e o Ethereum acabou de fazer agora. Então já é o segundo padrão desse tipo que mostra que estamos diante de uma precificação de fundo. Então é importante o seguinte, a gente não sabe se ele vai repetir esse movimento ou se ele vai repetir esse movimento aqui. Mas Augusto, aí chega sempre, né, o velhão sábio, né? O velho sábio chega. Mas Augusto, parecido com isso daqui. Esse é o tipo de movimento que não é semelhante a este daqui. Então eu não posso levar em consideração porque são movimentos diferentes. Só que tem a questão seguinte, ó. Aqui, ó. Desculpa, tela. Ó, calma, já vi que tá. Eu esqueci da tela. Calma, tá aqui a tela. Respira, calma. Eu já imagino os caras digitando aqui, ó. Ah, tela. Calma. Então, assim, mas Augusto. Aí é o seguinte: você pega um gráfico menor, gráfico de 4 horas, tá? Ele não está parecido com o gráfico lá, o diário, mas no gráfico de 4 horas, ele é exatamente a mesma bosta. Ele é um padrão de lateralidade que virou o mercado, tá? Fez um movimento de bear trap, bull trap, aliás, que os trouxinhas lá da caspa se fuderam, tá? Então aqui, ó, aqui ele fez um movimento de rompimento. Aí os trouxinhas da caspa, né, eu falei, ó, isso aqui é bull trap. Aí os trouxinhas da casa, por que o trap aqui? Você tá vendendo suporte, cara? Dá hora de ser burro. Pois é, o pessoal não sabe nem reconhecer um bull trap, né? Essa é uma bosta hoje em dia a gente fazer conteúdo, porque sempre tem uns trouxas que sabem menos e acho que sabem mais. Aí olha só, daí tem o bull trap. E aqui nós temos um movimento agora também que não foi de bull trap, né? Mas que foi um movimento de topo duplo. E ele é um padrão de reversão. E num padrão de reversão você não brinca, tá? Você não fica brincando com um padrão de reversão. Então isso aqui é um padrão de reversão e aqui também é um padrão de reversão. Principalmente se a gente tiver agora algum tipo de pullback que vem até metade deste canal e rejeite ele, tá? Então a principal resistência do BTC é exatamente a metade deste canal. Então aqui que a gente pode fazer algum tipo de fundo, fazer algum pullback, o preço do BTC voltar para metade dessa região. E ele já fez isso, né? Ele fez algo parecido, que ele fez esse topinho aqui. Então a gente pode ter um falso positivo aqui de rompimento de topo, que geralmente é o que o pessoal cai, para trazer mais queda. E aí, o BTC, que ainda não teve grandes correções, ele pode corrigir 35%, tá? Então, do topo que ele sempre corrige 20%, agora ele pode corrigir 35%, 38%, tá certo? Nesse pullback. Assim como ele fez aqui, ele corrigiu 50%, tá? Ele corrigiu 50%. Acredito que ele vai corrigir 50%? Acho que não, mas eu não posso duvidar de nada, tá certo? Não posso duvidar que ele não vai corrigir 50%. Acho que não, porque ele está menos volátil. Então eu acho que uma correção de 35% cabe. Então, qual é o alvo que a gente precisa? A gente sempre precisa ter um alvo baseado numa projeção realista do preço. Augusto, veja bem, 35%. Eu acho que 35% é, para mim, o principal fundo do Bitcoin. Porque lembrem-se que, apesar da queda recente, nós estamos nessa fase aqui. Nós não estamos na mesma fase de 2019, que era uma fase um pouco mais complexa. A gente está nessa fase aqui, ó. Cadê o ciclo do mercado? Modelo Stock to Flow. Nós estamos na fase vermelha. O movimento que aconteceu, aquele movimento de manipulação em 2019, ele aconteceu na fase azul. Então a gente está na fase vermelha. E a fase vermelha é o preço do Bitcoin disparar em alta. Então, nesse momento, eu não espero grandes quedas. Além do Bitcoin bater tipo 48 mil dólares, talvez. No máximo 36 mil dólares, que seria uma correção de 50%. Eu acho difícil o preço perder
cair abaixo de 48, mas eu sei que pode acontecer. Eu sei que os manipuladores do mercado podem fazer o preço do Bitcoin cair para 36 mil dólares se eles quiserem. Mas eu só vou ter esses alvos na minha cabeça caso aconteça. Eu não vou deixar a ordem passiva aberta ali porque eu posso estar perdendo tempo de comprar ele a 48. Porque uma coisa eu sei que lá na frente eu vou ter que estar pagando 500 mil dólares por unidade de Bitcoin.